Olá, pessoal, tudo bem? Vamos resolver mais um exercício aí, tá? Vamos lá. Numa progressão geométrica de três termos, a razão é e elevado a menos 2a. A soma dos termos é 7, enquanto a diferença do último termo com o primeiro termo é 3. Nessas condições, o valor de a é... Muito bem, tem as alternativas aí para a pergunta que a gente precisa responder, que é o valor do a, né? Observe que o a é um expoente, faz parte do expoente que aparece ali naquela potência, e elevado a menos 2a. É esse azinho aí que a gente tem que descobrir, tá? Então, nós estamos trabalhando esse exercício aí, que está marcado como exercício 9, né? É uma progressão geométrica, então, vou deixar aqui indicado, para a gente lembrar que a gente está trabalhando com uma progressão geométrica de três termos, segundo o enunciado, A1, A2 e A3, e disse que a razão, ele falou a razão dessa progressão geométrica, é e elevado a menos 2a. Maravilha, elevado a menos 2a. Então, a soma dos termos é 7. Então, vamos escrever, traduzir isso numa equação, é o A1 mais o A2 mais o A3, isso é igual a 7. E enquanto a diferença do último termo, nesse caso ela tem três termos, o último é A3. E a diferença, subtração, menos. Com o primeiro termo, A1, isso é igual a 3. E aí a perguntinha do nosso problema aqui, ó, o valor do A. Aqui, ó, esse cara aqui, tá? Então é isso que a gente tem que responder. Muito bem? Bom, o que acontece aí, né? A gente tem 1, 2, 3, né? Três variáveis e apenas duas equações. E aí, o que a gente pode fazer? Nas progressões aritméticas geométricas, qualquer termo pode ser escrito em função do primeiro termo e da razão. Visto isso, tudo isso aqui pode ser escrito em função de duas variáveis, primeiro termo e razão, então eu reduzo o número de variáveis. Isso aí vai me trazer uma vantagem, tá? Então, vamos reescrever esse sistema reduzindo esse número de variáveis. Então, vou ter aqui, ó, A1 é o A1 mesmo. O A2 vai ser, na PG, o A1 vezes a razão. E o A3 é o A1 vezes a razão vezes a razão. Então, vezes a razão ao quadrado. Isso é igual a 7. Muito bem. E aqui, ó, o A3 é o A1Q ao quadrado menos o A1 aqui. Isso é igual a 3. Observa agora que a gente só tem duas variáveis aí, né? A gente tem o A1 e o Q. Muito bem. Aí, observa aqui no primeiro membro, em cada um dos termos se repete o termo A1. E aqui, né, nas parcelas, né? E aqui também o A1. Ou seja, o A1 em ambas as equações é um fator comum. Então, a gente pode colocar em evidência. Então, a gente vai ter A1 que multiplica 1Q e Q ao quadrado, né? Então, 1 mais Q ao quadrado. Isso é igual a 7. Beleza, fizemos a fatoração por fator comum em evidência no primeiro membro, colocando o fator comum A1 em evidência, e aí o que está dentro do parênteses para obter essa expressão é isso aí, tá? Basta fazer a divisão. A1 dividido por A1 dá 1. A1Q dividido por A1 dá Q. A1Q ao quadrado dividido por A1 dá Q ao quadrado. É assim que a gente faz, tá? E aqui eu vou ter A1 que multiplica mesma questão, fatoração por fator comum em evidência, e a gente ficou com essa expressão aqui. Observa que depois que a gente mexer um pouquinho nessa expressão, nós temos duas equações, duas incógnitas, um sistema que a gente pode resolver. Ou seja, a gente consegue descobrir quem é o A1 e quem é o Q. Ou seja, se eu descobrir o valor de Q a partir de aqui, eu posso comparar com essa expressão de Q aqui e descobrir qual é o valor do A. Porque na real aqui, a gente não sabe o valor do Q, porque ele tem função de A. Mas aqui, vai sair esse valor de Q não dependendo de A, e depois a gente compara com esse valor para descobrir quem era o valor de A, ou seja, responder nosso problema. Uau, é isso. Beleza? Então, vamos resolver esse sistema. Esse sistema que eu vou chamar de equação 1, equação 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir a equação 1 pela equação 2. Então, quando eu divido membro a membro uma equação pela outra, então, ó, esse primeiro membro eu vou dividir por esse primeiro membro. E aí, quando eu dividir, vai cortar esse A1. Olha que legal, já sumiu uma variável. E aí vai ficar o seguinte, A1
Desculpa, 1 mais Q ao quadrado dividido por Q ao quadrado menos 1. Por quê? Porque o A1 a gente cortou nessa divisão aqui do primeiro membro dessa equação pelo primeiro membro da segunda equação. E aí eu vou dividir também o segundo membro pelo segundo membro, todo ele. E nesse caso fica simplesmente isso. E aí, fazendo aquela multiplicação em x, né? Eu faço 3 vezes esse, 7 vezes esse, a gente vai ter o seguinte resultado. Vamos ter 7 vezes Q ao quadrado, 7Q ao quadrado. 7 vezes menos 1, menos 7. E 3 vezes essa expressão. Então, fica 3 vezes Q ao quadrado, 3 vezes Q e 3. Muito bem. Agora, ó, observa que aí a gente já está dando para perceber que a gente tem uma equação, uma igualdade, a variável está ao quadrado, então uma equação do segundo grau. Vamos escrever ela na sua forma normal, beleza? Então a gente vai ter esse 3 passa para cá subtraindo, fica 4Q ao quadrado. Esse 3 vem para cá subtraindo, menos 3Q. Esse 3 vem para cá subtraindo, com o menos 7 fica menos 10. Isso é igual a zero. Muito bem, é isso aí. Chegamos então numa resolução de uma equação do segundo grau na variável Q, tá certo? E a gente vai usar a fórmula resolutiva. E aí, vamos lá, o deltinha, o b ao quadrado, menos 3 ao quadrado, dá 9, menos 4 vezes mais 4 vezes menos 10, que é o menos 4ac. Então, eu vou fazer menos 4 vezes menos 4, né? Esse menos 4 vezes 4, menos 16. Com menos aqui vai dar mais, e aí vai ficar 160. Então, o delta deu 169. Então, b ao quadrado, resultado 9. Menos 4ac, resultado 160. O delta deu 169. Muito bem. Continuando aí, ó, a fórmula resolutiva, o que vai ser? Menos b, troca o sinal do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, raiz quadrada de 169, 13, dividido pelo dobro de a. 2a, 2 vezes 4, 8. E aí a gente vai ter um Q', um Q1, né? E um Q duas linhas, um Q2, dois possíveis valores para Q. Então, eu vou ter 3 mais 13, primeiro com mais, 16 por 8 dá 2, e 13 menos, 3 menos 13, que vai dar menos 10, então fica menos 10 sobre 8, beleza? Então, a gente tem esses dois possíveis valores aí para Q, tá certo? Bom, olha só, vamos fazer uma análise agora desses valores que nós obtemos com o valor que foi dado da razão, que a gente conhece, que é e elevado a menos 2a. Esse número aqui, gente, é uma potência de base e. E elevado a qualquer expoente aqui é um resultado que vai ser sempre positivo, não pode ser negativo. Então, esse valor não satisfaz a gente, não é um valor possível para a solução do nosso problema para esse valor de Q. Ele é um valor que resolve a equação do segundo grau e acabou. Ele não resolve o nosso problema. O que resolve o nosso problema é esse valor aqui, que é o 2. Então, esse número aqui, e elevado a menos 2a, ele vale 2. Então, é isso que a gente tem aí, né? Que e elevado a menos 2a, isso é igual a 2. E aí, agora eu tenho que resolver essa equação que a variável está no expoente, né? Uma equação exponencial, para descobrir o valor de a, que é o que a gente quer. Tudo bem? Aqui a gente vai fazer o seguinte artifício. A gente vai aplicar o logaritmo na base e em toda a equação. Então, eu vou ter ln de e elevado a menos 2a, coloquei com parênteses só para destacar que eu estou aplicando o logaritmo de n em ambos os termos da equação. Aqui, ln de e é uma propriedade de logaritmo, que diz que ln de e, o resultado é esse daqui, tá? Então, depois eu falo sobre essa propriedade. Então, vai ficar menos 2a igual ln de 2, o ln de 2. Beleza? E aí, eu vou multiplicar a equação por menos 1. Então, a gente vai ter a
né? 2A igual a ln de 2. E agora passar o 2 dividindo, né? Aqui ficou um menusinho, né? Está multiplicando menos 1. Então, fica menos meio ln de 2. Agora, tem uma propriedade de logaritmos que diz que o expoente aqui pode vir multiplicando para cá. Então, ela diz que a mesma coisa pode ser feito no sentido inverso. Se eu tenho um número multiplicando logaritmo, ele pode subir como expoente, tá? Beleza? É o tombo, né? A propriedade que o pessoal conhece como propriedade do tombo, só que feita no caminho inverso. Então, eu vou ter que A é igual a menos o logaritmo de 2 elevado a meio. E a gente sabe que elevado a meio é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada, tá certo? E aí, nosso problema, a gente encontra a solução que o valor de A é menos ln de raiz de 2, que está marcado na alternativa D. Alternativa D. Beleza, gente? É isso? Então, um exercício de sequência numérica, no caso progressão geométrica, que envolveu logaritmos, né? Muito comum a associação de outros conceitos nos exercícios que envolvem progressões aritméticas geométricas. Nesse caso foi o logaritmo, tá? É isso. Beleza? Valeu e até mais.